Deus abençoe a igreja de Brasileia que está assistindo ao vivo, amém? E os demais que estão conectados conosco através da internet. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos fazer a dedicação da bebê, do irmão Jonatas, a irmã Amanda, por favor, traz aqui a Maria Vitória, Oliveira, por favor. Amém. A irmã ora por ela. Senhor Jesus, é com muita gratidão, meu Deus, em meu coração, que eu estou aqui na sua casa, te agradecendo, Senhor, por mais este presente que o Senhor tem me concedido. Ó Pai, não foi fácil chegar até aqui, o Senhor sabe todos os momentos que eu enfrentei, mas até aqui, Senhor, a Tua mão tem me sustentado. E eu te agradeço de todo o meu coração, Senhor, por o Senhor ter me guardado e me protegido, e ter me dado a graça de ter a Maria Vitória, Senhor. Ó Pai, eu oro primeiramente por mim, porque eu preciso, sou a mais necessitada, Senhor. Senhor, me ajude em meu lar, na minha casa, a ser um exemplo para essas crianças, Senhor, em tudo, em sabedoria, em humildade, Senhor, em paciência. Meu Deus, me ajude a criá-las como uma verdadeira mãe, Senhor, tem que criar suas filhas. Me dê, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor, a Tua paciência, meu Pai. Me ajude, Senhor, neste ministério, Senhor, que o Senhor tem me concedido. Me ajude a cuidar do que o Senhor tem me dado, Senhor, como esposa, como mãe, Pai. E agora eu oro, Senhor, que o Senhor proteja a Maria Vitória neste finalzinho de tempo, que o Senhor seja com ela, meu Pai, protegendo, guardando ela de todo o mal, Senhor. Que ela possa crescer, se houver um tempo ainda, Pai, uma criança saudável, uma criança feliz, e que ela possa sempre crescer nos Teus caminhos, Pai. E se ainda houver um tempo, que o Senhor venha marcar ela primeiro com Teu Espírito Santo, Pai. Me ajude, em nome de Jesus Cristo é que eu te peço, Senhor, e agradeço por tudo. Maria Vitória Oliveira dos Santos, você é do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, é com muita alegria, Senhor, que nós vemos nesta manhã de ressurreição, Senhor Deus, dedicar a nossa filha ao Senhor Jesus. Não há coisa melhor, Senhor Deus, do que trazer ao Senhor. Querido Deus, nós somos gratos pela vida dela, Jesus, e venho, Senhor Deus, te pedir, Pai, que o Senhor possa nos dar ensinamento, como os pais, Senhor Deus, que nós possamos ensinar o caminho a ela, Jesus amado, que ela venha trilhar, Senhor Deus, por essas pegadas que foram deixadas na areia do templo, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, como eu fui ensinado, Jesus, eu peço sabedoria, Senhor Deus, a sabedoria que para o mundo é loucura, de ensinar ela nos caminhos do Senhor, e que ela possa, Senhor Deus, se houver tempo, entregar a vida dela ao Senhor e servir o Teu ministério, Senhor Deus, e que o Senhor possa dar sabedoria a mim, a minha esposa, Jesus, e abençoar o nosso lar cada vez mais, Senhor Deus, que ela possa, Senhor Deus, crescer, Jesus, em um lar cristão, Senhor Deus, e que nós possamos passar muitos e muitos exemplos cristãos para ela, Senhor Deus. Creio que se eu estivesse aqui, o Senhor a tomaria pela mão e a entregaria ao Senhor.
mas nós trazemos ao teu ministro, Senhor Deus, porque é o certo, Senhor Deus, nós assim o cremos, Pai eterno. É o que eu te peço, Senhor, é o que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, aqui está, Senhor, diante da tua presença, esse cenário, esse quadro de um pai, de uma mãe e de uma filha, Senhor, a qual tem vindo, ó Pai Santo, diante da tua presença, com lutas, batalhas e muitas aflições, mas tem chegado a vitória, Senhor. Ó Deus bendito, dê a esses pais saúde no corpo, na alma, no espírito, coragem, força, sabedoria para poder criar, Senhor, os seus pequeninos na direção da tua palavra, que eles possam ter um exemplo, Senhor, de paz, um exemplo de cristãos, um exemplo entre os exemplos, e que o Senhor possa, ó Pai Santo, concedê-lo bastante de vigor. Aqui está, Senhor, a Maria Vitória Oliveira dos Santos. Está nos meus braços, Senhor. Assim como ela está em meus braços, Senhor Deus, eu coloco em teus braços. E que o Senhor possa dar a ela, Senhor, bastante de vida, bastante de saúde. Ó meu Deus, como todos são do Senhor, que ela seja tua, ó Pai Santo. Não permita, Senhor, que Satanás venha marcar o seu corpinho, mas que o Senhor possa muito antes marcá-la, Senhor, com o teu sinal, com a tua vida, ó Senhor, com teu Espírito. E se houveres um amanhã para ela, Senhor, aqui nesse mundo, nessa terra, ó Pai Santo, que ela possa escolher o melhor, escolher o caminho do Senhor e ser conduzida como ovelha, Senhor Deus, no seu rebanho, como o seu único pastor, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, dê a ela bastante de saúde, bastante de vida, Pai Santo. Maria Vitória Oliveira dos Santos, você está dedicada ao Senhor Jesus Cristo. Eu entrego-lhes em tuas mãos, em teus braços, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Nós vamos se pôr de pés, por favor. Vamos ler os Salmos 92. O salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
sobre um instrumento de 10 cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene. Quão grandes são, Senhor, as suas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos de todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Todos, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Que Deus acrescente a bênção da sua palavra aos nossos corações. Amém. Pode sentar-nos, por favor. O verso 10. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Todo verdadeiro atributo de Deus não pode ser menos do que Ele. Todos os atributos. Não me importa tanto quanto você tenha de Deus. Possa ser o penhor. Você tem um domínio suficiente. Mombrana disse: se você apanha uma colher daquele oceano, tudo que tem naquele oceano está naquela colher. Tudo. Assim também é todo o verdadeiro atributo de Deus, nascido, gerados, cheio do Espírito Santo. Ainda que você tenha o penhor do seu espírito, tudo que é Deus está em você. Tudo. Você tem um domínio, uma autoridade máxima sobre o mundo, sobre o pecado, sobre todas as condições, tudo que está sobre o mundo. É o verdadeiro cristão. É um dever nosso, todos nós devemos reconhecer isso como cristão. Se nós reconhecermos, o diabo nunca pode brincar conosco, cirandar conosco. Ele não pode. É um direito que nos pertence, que foi dado a nós lá no Calvário. Deus nos deu isso através da sua própria morte.
que nós somos maior, superior ao mundo e o que no mundo está. Isso é verdade. Lá no Calvário, Ele provou isto, mostrando para nós: tudo que lhes pertence a Ele, Ele deu para nós com o direito de usufruirmos. Então, é o que nós temos que entender. É um direito de cada um. Você não pode ficar caído, prostrado diante dos seus adversários. Você tem que ser uma pessoa inteiramente certíssima, mantendo o seu pendão levantado, a sua bandeira levantada todo o tempo, declarando guerra para Satanás, mostrando que você é mais do que possuidor de todas as coisas. Nós devemos agir sobre a palavra de Deus, que é uma promessa que nos foi dada. Não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos ficar preguiçosos. Nós temos que reagir todo momento. Termos dentro de nós esta coisa tão gloriosa, tão gostosa, que é o amor divino. O amor de Deus. O amor de Deus no coração humano, dentro de você. Com Ele ali dentro não tem lugar para a cólera, não tem lugar para a porfia, não tem lugar para a inveja, não tem lugar para o ódio, nem um lugarzinho para fel de amargura. O amor preenche tudo dentro de você. Isto é verdade. E você executa cada ato, cada obra de Deus através do amor divino. Até o ponto que você sabe, reconhece que não é você o que faz, é o amor que faz através de você. Nós devemos ser as pessoas mais amáveis que pode existir. Oxalá se nós fôssemos tão afetuosos uns com os outros através do amor divino, como somos afetuosos através do amor filho. Nós seríamos as pessoas que teriam maior privilégio e seríamos mais bem-aventurados se deixássemos com que o amor divino agisse em primeiro lugar em nossas vidas. Isso é verdade. Porque o amor divino, ele não faz exceção de pessoas. O amor divino não pesa mais para um do que para o outro. O amor divino, ele trata todos iguais. Correto? E aí é onde você deve analisar e valorizar esse ato tão glorioso na sua vida, e não deixar nada se colocar entre você e Deus. Deveríamos ser assim, mas parece que as pessoas deixam muito ao desejar.
Somos mais apegados a essa coisa nojenta e imunda que começou e terá um fim. Você entendeu? Começou e terá um fim. Lá não vai existir tais coisas como amor filho. A prova que você não deve dar mais valor do que o amor divino. Dar valor a ele mais do que o amor divino. Ele não vai existir lá. Ele existe aqui. De uma forma pervertida. Todo verdadeiro atributo de Deus, Ele sabe disto. Por isso Ele valoriza. Ele valoriza as coisas de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: está aí fora desesperado teu pai, a tua mãe, teus irmãos, estão à sua procura há 2 dias. Ele disse: não sabeis que eu devo cuidar dos negócios de meu pai? Eu vou vos mostrar quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Esses são os meus irmãos. Esses são os meus pais. Todo verdadeiro atributo de Deus é desse jeitinho. Desse jeitinho. Ele carrega essa qualidade, essa característica. Está caracterizada nele por natureza, por nascimento. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. É um poder sobre todo o poder. Serei ungido com óleo fresco, ungido com o Espírito Santo, ungido com amor divino, para agir, atuar na palavra e sobre a palavra de Deus. É para isso que é dada a unção. Para você não dar valor a essas coisas raquíticas. Mas acontece que o sangue em filho é terrível. Então você deve agir como cristã, como um cristão. Se é que você ama seu filho, ama sua filha, então deixa Deus tomar primeiro lugar nos seus ensinamentos para ele ou para ela. Instrua-o, meu filho, minha filha, Deus primeiro. Deus primeiro. Depois vocês. Depois a mamãe. Depois o papai. O papai é o último. Mas o papai quer ser primeiro hoje. E o filho é que eles falam: se dane. Eles falam assim: que se dane. Tem muitos crentes que não gostam de ouvir isso. Eles têm pavor de ouvir essas coisas. Crentes. Mas o verdadeiro cristão ama e dedicam o seu ser na palavra de Deus. Ele sabe que a sabedoria de Deus, ela é acima de tudo, todas as coisas. Amém? Nós vamos inclinar nossas cabeças sob o som Somente Crer.
Vamos receber o pregador nesta manhã. Amém, amém. Deus os abençoe outra vez, no nome do Senhor Jesus Cristo, a todos, até a igreja de Brasileia, que está conectada conosco, e os demais que estão. Deus continue o abençoando. Nós vamos te pôr de pés, por favor, e vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 32, nós vamos ler a partir do versículo 9 ao 12. Deuteronômio, capítulo 9, capítulo 32, verso 9 ao 12. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte de sua herança. Achou na terra do deserto, em um ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta ao seu ninho, se move sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Senhor Jesus, abençoe a sua palavra, e também com ela abençoe as nossas vidas. Dê-nos o pão, Senhor, o conteúdo desta verdade. É no teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Nós conhecemos como um dever, ou por que não dizer mais do que um dever, é a nossa atuação que nós temos como cristãos, estarmos aqui. Isso é um dever ou mais do que um dever. Um dever é uma coisa que você cumpre ao pé da letra. E mais do que um dever, é algo que você o faz através do amor divino por revelação. Você é revelado que este lugar, ele é um lugar pelo qual você traz o seu cordeiro, entrega ao sacerdote, e ele oferece a Deus. E você vem aqui para adorar, para o servir e ser julgado, sabendo isto, que você está sendo julgado aqui para não ser julgado lá. Todos nós, quando deslocamos de nossos lares e viemos para a igreja,
Nós viemos de uma forma simples, humildes, e assentamos aqui sob a unção do Espírito. E ficamos na ordem do culto, assentados como filhos e ao mesmo tempo como réus, para sermos julgados como ovelhas, para ser tirado de nós tudo que nos atrapalha, para fazer a vontade de Deus, tirar de nós os nossos próprios direitos, aquilo que nós temos por natureza humana, como um direito nascido através do nascimento natural, por meio do sexo, e que nós reclamamos que temos direito daquilo. Deus nos coloca aqui para sermos tirados isto de nós, os nossos credos, os nossos dogmas, os nossos sistemas próprios. O dia a dia da nossa vida vai se passando e Deus vai nos aparelhando em sua palavra, nos moldando, até o ponto que chegaremos àquele momento em que nós estamos prontos para irmos embora, deixarmos esse velho tabernáculo, essa velha casa, esse velho mundo, e de entrarmos a um novo tabernáculo, a um novo mundo, o mundo de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma vez por toda. Estava pensando chegar a este ponto, irmãos, a este lugar, como é difícil uma pessoa reconhecer, mesmo sendo um filho de Deus, reconhecer isto, que ele, para poder chegar a este lugar, ele tem que estar completamente entregue, retido na palavra. Você vai observar que quando nós não entramos de uma vez por toda na palavra, nós estamos ainda em um processo de reconhecermos que somos filhos e filhas de Deus. Porque quando você chega em uma definição, que você está definido, é nascido de novo, gerado do Espírito Santo e é cheio de Deus, o seu posicionamento é diferente. Como filho, você não age mais por si mesmo, você não vive mais por si mesmo ou para si mesmo, você vive para Deus. Você não guia a si mesmo, é Deus que te guia. Mas enquanto você não chega num lugar como este, então você ainda está suposto a guiar-se a si mesmo, porque você não reconheceu ainda que é um filho. Talvez você ainda está dentro de uma região negra, como a criança está sendo formada no ventre da mãe, em um lugar escuro, não conhece outra coisa a não ser aquilo dali, não sabe de nada,
E ela precisa de lutar. E ali ela vai tomando forma e crescendo, até um ponto que ela sai lá fora e vê um outro mundo. Aquele lugar que ela estava não cabe ela mais. E ela não volta para lá mais. Ela conheceu um outro mundo, uma outra vida. Tudo foi diferente agora. É desse jeitinho com o Filho de Deus. Quantos que estão ainda nesse processo e não ainda reconheceu ainda que é um filho? A mensagem era de Esmirna, na página 130. O profeta disse: um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. Como ele dá trabalho. Até reconhecer que é um filho. É uma maneira de uma pessoa difícil na vida. De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história da águia que foi chocada debaixo de uma galinha. Você vê estas pessoas, crentes, são filhos de Deus. Eles dizem bem assim: eu acho que não precisa estar na igreja, não, nos cultos, não. Eu acho que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo. Eu acho que isso não é errado. Ele está ainda em um lugar diferente. É um filho. Ele não reconheceu o seu posicionamento na palavra, como deve ser. Porque o dia que ele reconhecer o correto, ele ignora o incorreto. Você passa a ver as coisas tão claras como você sente a sua roupa na sua pele. É verdade. Mas enquanto essas coisas não chegam a você ou revelada a você, você continua dessa maneira, tomando as coisas de Deus e dando a César, e tomando as coisas de César e querendo dar para Deus, misturando as coisas inteiras. Quando Deus, Ele não aceita que as coisas dele sejam misturadas com a sua. As suas coisas é mundana, as suas é imperfeita, as suas é injusta, mas a de Deus é santa, é pura. Por isso que Ele separa o que é seu. Ele quer ele separado. Deus quer você só para Ele. Você sabia disso? Só para Ele. Para Ele agir e atuar e viver e descansar em você. Mas enquanto você ainda está de sininho de galinha, é difícil, né? Ele disse assim: você sabe que a águia é um tipo verdadeiro, é um tipo do verdadeiro crente. Bem, um fazendeiro pegou um ovo de um ninho de águia e o colocou debaixo de uma galinha.
No devido tempo, todos os ovos debaixo da galinha eclodiram, e os pintainhos entendiam-se bem com a mãe galinha, mas aquela águiazinha não podia compreender o cacarejar e o ciscar em busca de alimento no monte de esterco. Ela conseguia levar a vida, porém estava bastante confusa acerca daquilo tudo. Você já imaginou? Isso aqui chama-se natureza. Natureza de galinha é de galinha. Natureza de águia é de águia. Por isso que eu vos digo a verdade, que aquele que ouve a palavra de Deus, na essência, na eficácia, no poder de um Cristo ressuscitado, ele não pode ser o mesmo. Ele não pode. As coisas mudam para ele. Se levanta mais esse microfone porque eu estou rouco. As coisas mudam para ele. A sua dieta muda. A sua maneira muda. A sua alimentação muda. O seu prazer é outro. Prazer é delícia. É outro. Mas quando você vê misturando as coisas de Deus com a do mundo, ela não entendia nada daquilo tudo. Mas um dia, lá de cima, nos ares, a águia mãe, que tinha posto o ovo, avistou aquela águiazinha no chão. É isso daqui, ó irmãos. Olha, achou na terra do deserto, em um ermo solitário, cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu, guardou, como a menina do seu olho. Ele falando aqui. É a vida do eleito hoje. Daquele que em verdade foi achado por Deus. Você não achou Deus, Deus te achou. Você não escolheu Deus, Deus te escolheu. Aleluia. Você não saiu procurando por Deus, não. Oh Deus, onde tu estás? Oh Deus, onde tu estás? Não. Deus que saiu procurando por você. A grande águia Jeová sabia que as suas águiazinhas estavam em algum lugar. E ele saiu à busca delas. Não é mesmo? Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim é o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Oh que gozo, oh que alegria, oh que satisfação é de um verdadeiro filho de Deus quando ele reconhece esse lugar. Nada se coloca mais entre ele e Deus. Nada. Nada mesmo, correto? Pai não se coloca, mãe não se coloca, filho não se coloca, marido não se coloca, mulher não se coloca. Ele tem uma definição como Jó, como Davi.
desse jeitinho. Ela nunca tinha ouvido um grito de águia. Nunca tinha ouvido um grito de águia. Significa que ela estava sob uma circunstância tão terrível, espiritualmente falando, vivendo em uma pressão. A vida, a alma dela estava em aflição, porque a natureza estava dizendo: eu não sou daqui de baixo, eu sou de cima. Por que eu estou agarrado nessas coisas aqui embaixo? Por quê? Mas quando ouviu aquele primeiro grito, algo nela se agitou, e ela desejou ardentemente lançar-se em direção a ele. Aí você sabe, você se desapega do mundo, desapega das coisas do mundo. O mundo afasta de você, o mundo perece para você. Você não sacrifica mais as coisas de Deus por causa da sua. Deus em primeiro lugar. Se houver tempo eu faço as minhas, se não houver, Deus sabe muito bem. Mas hoje nós falamos assim: primeiro os nossos negócios, primeiro os nossos interesses. Ah, ele é um bom pai, ele sabe compreender isto. É mesmo, ele é um bom pai, ele sabe compreender isto mesmo. Ele não te cela enquanto você não estiver corretamente na sua vontade. Ele não dá para você o selo de uma obra consumada, até que você chegue ao lugar determinado por Ele, não por você, por Ele. Não é a palavra de Deus que tem que encaixar com a minha maneira, é eu que tenho que encaixar com a maneira da palavra de Deus. Eu não tenho que cortar o manto para me servir. O manto de Deus para me servir é o manto de Deus que me corta, que me molda. Você quer estar debaixo do manto dele? Veja, irmãos, mas ela estava com medo de tentar, com medo de tentar. Se apega tanto, né? Se apega tanto nas coisas do mundo, acha que sem Ele vai morrer, vai padecer, tem medo de passar fome, tem medo de passar necessidade. Então se agarra: não, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo primeiro, vou fazer isso primeiro, aí então depois, aí eu vou servir a Deus, vou ter condição, vou ter uma vida mais cômoda, uma forma mais especial. Eu não sei. Novamente aquela mãe gritou para ela, gritou: levanta-se do vento e segui-la. E ela gritou em resposta que estava com medo: mamãe, eu estou com medo. Com medo do quê? Com medo de deixar a terra, com medo de deixar o mundo, com medo de deixar as coisas do mundo. Estou com medo de passar necessidade, estou com medo de ficar nu, estou com medo de deixar os amigos, deixar os parentes. Parentes é aquelas águiazinhas que é da mamãe águia,
Esses são seus parentes. Esses são seus parentes. E eu não vou dizer que eu não amo os meus parentes, eu amo sim. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos. Mas eu amo de uma forma secundária. De uma forma secundária. Em primeiro lugar é Deus. Deus nos ajude. Oxalá que essas coisas possam estar vivendo em nós. Mombrana disse: se um pastor ou um pregador prega um sermão e não vive aquilo que ele prega, ele disse: a melhor coisa que ele deve fazer é parar de pregar. Melhor coisa. Olha, se você canta, minha irmã, ou prega com a sua vida e não vive o que canta, a melhor coisa que você deve fazer é parar de cantar. Diz que é crente e não vive como cristão, a melhor coisa que você deve fazer é colocar a sua vida em ordem. Posiciona na palavra. Porque senão você vai ser a maior pedra de tropeço no caminho de outros. E eu vou lhes dizer, porque uma pedra de tropeço no caminho de outro não é só o que fuma, não. Não é o que bebe, não é o que joga, nem é o que anda seminu, não. Não é não. É aquela pessoa que está todo dia na igreja e tem um comportamento diferente da palavra. Porque o comportamento da palavra não é para todos. O comportamento da palavra é para águias. Aquela postura bonita e linda de Cristo é para filhos. Por isso que é fácil você separar. Não é difícil. Aí você tem essa vida vivendo aí no mundo de toda maneira, de qualquer jeito, lá na sua casa, dentro do seu lar, vale tudo, vale tudo. Olha, vocês me desculpem, nós estamos numa escola pela manhã, vale tudo, vale jogo, vale novela. Tem um capítulo da novela especial. Você sabe qual é o capítulo que vai passar amanhã? Daquela novela fulana de tal? Eu não posso perder, não. Você sabe aquele programa especial lá da Súzia, da fulana de tal, da cicrana? Mas como é bom. Por isso que o Mombrana disse: se eu tivesse uma televisão, eu explodiria ela com o meu rifle dentro da minha casa. E outras coisas, né, que você sabe, você põe em primeiro lugar do que a Deus. Vir na igreja para você virou uma tradição. Se eu tiver alguma coisa para fazer na rua, eu vou à igreja. Olha lá ainda, hein? Olha lá que vem, faz as suas coisas na rua e vai embora. Porque quando uma pessoa chega numa situação como esta, a igreja não faz mais falta para ele. Leia aquela mensagem, Hebreus capítulo 5, segunda parte, parágrafo 52. Mombrana fala isso. Ele diz: sabe, eu tenho o Espírito Santo, eu já tenho um mestre na minha vida, eu já tenho o líder, eu não preciso de ir mais à igreja, não. O Espírito Santo, ele me aperfeiçoa para o rapto. E o profeta disse: isso é uma ideia errada, isso é do diabo. Ele diz: por que então que Deus deu profetas? Por que Deus deu apóstolos? Por que Deus deu pastor, mestre?
Para que isto? Ele diz: foi para a nossa perfeição, para o rapto, para o arrebatamento da igreja. Um pastor que só prega o que a igreja quer, que a igreja gosta, é mesmo que pegar um pouquinho de sal, fazer isso assim, e pegar uns pinguinhos de água e chapiscar em cima assim, água benta. Segue em frente, Deus te abençoa a si mesmo, desse jeitinho. Eu pago meus dízimos para o pastor, eu pago as minhas ofertas, eu pago as minhas orações, aí eu não preciso de mais nada. Ele fala isso na mensagem Sem Dinheiro e Sem Preço. Não preciso. Ele diz: você está enganado, esse dinheiro seu é para sua maldição. E sai por aí tirando a camisa do próximo, fazendo negociação suja. Irmãos moram dentro da cidade, não vêm na igreja. Dentro da cidade. Agora você faz um cálculo, aqueles que moram lá fora. Às vezes está assistindo lá na internet, tomando um cafezinho, assentado no sofá, com os pés em cima da almofada. Que vida, que vida. Desse jeitinho, irmãos. Enquanto que outros estão sofrendo, estão, em outras palavras, se ralando, sendo cortado, tecido, corrigido, açoitados, levado ao julgamento, sendo julgados. Cumprindo o posto do seu dever. Medo, estava com medo, estou com medo, estou com medo. Outra coisa, eu vou naquela igreja nada, olhar na cara daquele irmão, eu tenho uma antipatia dele, eu tenho nojo dele, eu não consigo olhar na cara daquele irmão, eu não consigo olhar na cara daquela irmã, tem uma cara tão lambida, tão lisa, faz o que faz, vive o que vive, e ainda está na igreja. Não olhe para o seu irmão, não olhe para a sua irmã, olhe para Cristo, olhe para a palavra. Quem vai te salvar não é o papai, não é a mamãe, não é o irmão, não é a igreja, não é o pastor. Quem te salvou foi a palavra. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Quem é que tem uma moeda e um denário? Está aqui, Senhor, me dê ela aqui. De quem é essa infringe? Eles disseram: é de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual é a imagem que está em você? Você é a imagem de quem? É de César? É do mundo? Ou é de Deus? Quem é que está refletindo? Você é o refletor dele. Quem é que está refletindo em você? É César? É o mundo? É Deus? Então por que você tem medo de tirar os pés do chão? Levanta-te. Você tem duas asas poderosas de águia. Sua natureza não é para ficar aqui embaixo, não, é para voar.
Aleluia. Uma vez mais ela brandou, gritando que ela tentasse. Veja como Deus faz com seus filhos. Ele não permite ver um filho caído. Ele não permite ver um filho prostrado. Ele sempre está batendo na porta do coração dele. Vamos, desperta! Age! Levanta-te! Tira os pés do chão! Tenta outra vez! Batendo as suas asas, ela arranjou-se ao ar e, respondendo ao grito de sua mãe, levantou-se nos céus azuis. Veja, você, que ela sempre foi uma águia. Ela agiu como uma galinha por um pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita. Você está satisfeita com o mundo, com as coisas do mundo, com esse conhecimento científico, intelectual, essa ciência nojenta, a árvore do bem e do mal? Ou você está satisfeita com a fonte de sabedoria? Ó fonte de sabedoria e da ciência de Deus, quem vos instruiu? Quem foi aquele o primeiro que lhe deu? Para que o Senhor possa recompensá-la. Quem pode esquadrinhar o teu juízo? Quem pode conhecer o teu caminho? Quando você entra nessa esfera, irmã, nunca mais você quer ficar aqui no meio daquelas galinhas, sendo galinha, parecendo com galinha, querem fazer igual as galinhas, comendo as minhocas das galinhas. Nunca mais. Você toma o seu lugar como uma mulher cristã, você toma o seu lugar como um homem cristão na palavra, e não tem inveja de mais ninguém. Para mim tanto faz. Eu quero estar posicionado na palavra. Deus sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu necessito, ninguém melhor do que Ele. Então eu devo lançar os meus cuidados nas mãos dEle. Não é isso? Porém, quando ouviu o chamado da grande águia, ela chegou ao seu lugar próprio. E uma vez que um verdadeiro filho de Deus ouve o grito do Espírito pela palavra, ele também se dará conta de quem ele é e correrá para o grande profeta águia e estará com ele para sempre, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Pedro disse que Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais e tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, pelas quais tem nos feito participantes da natureza divina e escapado da corrupção que há no mundo. Veja, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que nós devemos estar sós com Deus. Correto? Agora vê, nossa triunfal, agora vem, posicionou, está em Cristo Jesus, agora vem a nossa triunfal pedra de coroa do batismo do Espírito Santo.
Aos Gálatas 4:4-7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Aí está, Jesus Cristo veio, morreu na cruz, realizou a redenção, restaurando ao dono original por meio de compra, ou pagando preço, e desse modo nos estabeleceu como filhos. Como filhos. Ele não nos fez filhos, porque já éramos filhos. Mas Ele nos estabeleceu como filhos, pois enquanto estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Era o povo de Deus. Você sabe que Israel é um tipo perfeito da noiva. Quando eles estavam no Egito, eles não eram uma nação santa, ou seja, eles não eram a igreja do Deus vivo, ou seja, que eles não eram os filhos de Deus, era o povo de Deus, porque ele estava sob o cativeiro de Satanás, submisso, sujeito àquilo que Faraó queria que eles fizessem. Era só isso. Mas quando Deus enviou o profeta Águia lá e tirou eles do jugo de Satanás, aí foi diferente a coisa. E levou eles e posicionou na terra prometida. Aí eles passou a ser o quê? Os filhos de Deus, a nação santa, um povo querido de Deus, herdeiros de Deus. Assim somos nós, quando estamos ainda, irmãos, nessas coisas do mundo, e amamos o mundo, fazemos o que o mundo quer, agimos como o mundo, atua como o mundo, ainda que sendo filho, mas Deus te reconhece como o quê? Um povo de Deus, ainda que sendo filho. Porque na verdade você não é filho de Deus ainda, você é filho de Satanás. Filho de Satanás, claro. Quem te faz filho é a natureza, é o sangue, é a vida. A vida que está no sangue é a sua natureza. A vida que está no sangue é a sua natureza. E quando você está ainda sobre esta natureza, através de pecados que vem através do pai, do seu enlace matrimonial do seu pai com a sua mãe, como disse a Bíblia: em pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado, ao mundo vim falando mentira. Você não passa de um filho do diabo por natureza. Por isso você faz tudo o que ele quer, tudo o que ele quer que você faz, mas por predestinação você é filho de Deus, é uma filha de Deus. Deus te preconheceu antes da fundação do mundo. Você estava na sua mente, estava nos seus pensamentos. Ele permitiu que você descesse aqui e viesse através de pais pecaminosos pelo pecado, e desse a você uma velha natureza diabólica, carnal, nojenta, imunda, que essa natureza
Que pessoas, há muitos filhos que amam isso ainda e se apega tanto nisso e pensa que isso é tudo. Ama o filho mais do que a Deus, ama a mulher mais do que a Deus, ama o marido mais do que a Deus, ama as coisas do mundo mais do que a Deus. Desse jeitinho. Toca no meu filho não, hein? Tocar no meu filho vai ter comigo. Olha lá, ela é minha mulher, hein? É minha esposa. Cuidado, tocar nela, o 38 berra. Desse jeitinho. Coitados. Coitados. Aquele sangue que está correndo na veia deles é o sangue pecaminoso. É o sangue que vem do seu pai, carnal, mundano, nojento. Cuidar de mim não é meu pai que cuida. Quem me gerou, quem me criou, quem me trouxe ao mundo foi meu Deus, meu Pai Celestial. Eu devo a Ele. Se Ele quisesse me aniquilar lá no ventre de minha mãe e não deixar de eu vir, Ele tinha aniquilado. E se quisesse que eu fosse um abortivo, eu tinha sido. Eu tinha vindo num aborto. Não, mas Ele cuidou de mim lá. Ele gerou eu lá dentro. Ele cuidou de mim. Ele teve cuidado, porque Ele sabia: este é meu filho, esta é minha filha, eu devo cuidar dele, eu devo cuidar dela. Ele vai no mundo para manifestar o que sou. Ele é um atributo meu, é os meus pensamentos que vai ser expresso. Vê? Agora eu digo com toda sinceridade, todo verdadeiro predestinado reconhece isto. Por isso ele não valoriza a carne mais do que a Deus. Jeito nenhum. Vejam, porém éramos filhos, apesar de tudo. E, ouça isto, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, por meio do qual clamais: papai, ou seja, pai, pai. Quando nós chegamos a um lugar como este, você está tendo uma intimidade tão grande com Ele, tão grande com Ele, que você não tem mais essa intimidade que você tinha com o mundo. Agora você tem com o papai Deus. Pai, pai, me ajude. Pai, tem misericórdia de mim. Pai, me dê uma matança completa de natureza. Pai, me transforma. Pai, me regenera. Pai, ajude-me que eu seja uma nova criatura em Ti. Que as coisas velhas do mundo se passam e tudo se faz novo em mim, Pai. Porque assim conhecemos que não somos mais segundo a carne. Não somos mais conhecidos segundo a carne, mas sim segundo Cristo, o Espírito. Porque as coisas da carne passaram, as coisas do mundo se foram, e as coisas de Cristo vivem em nós. E aí agora, como que você fica? Não é você que fica, é Ele que fica em você. É Deus que fica em você. É Deus que te leva. Ei, irmãos, Ele te dá uma preocupação dEle na sua vida. Ele dá um cuidado dEle em você. Sobre quem desceu o Espírito no Pentecoste? Filhos. Em Corinto, sobre filhos, enquanto eles ouviram a palavra.
que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. É no corpo de Cristo. Você entendeu? Ele te batiza no corpo de Cristo. Imaginem eu no corpo de Cristo. Não sabeis vós que sois os membros em particular do corpo de Cristo? 1 Coríntios 12, 29. Todas essas águias, elas se ajuntam em companheirismo. Estão juntas, se rejubilando, se alegrando, se regozijando. Deixa os coiotes para lá. Deixa o urubu para lá. Deixa os prazeres do mundo para lá. Papai, se o senhor quiser ir, tudo bem. Se o senhor não quiser, eu vou. Tem um corinho que diz assim: se meu pai não vai, não impeça eu ir. Se minha mãe não vai, não impeça eu ir. Se meu irmão não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus, caminho vou a Canaã. E aí você vai colocando mais coisas. Você não depende de ninguém para servir a Deus. De ninguém. Você depende inteiramente da eleição. Só isso. Você não depende de pai, você não depende de mãe, você não depende de filho, você não depende de marido, você não depende de mulher, você não depende de nada. Você só depende de Deus. Eu sou um dependente dele. Não depende de nora, não depende de sogra, não depende de sogro, não depende de neto. Minha sogrinha, meu sogrinho, meu netinho, minha netinha, isso tudo é carnal. Tudo carnal. Mas deixa o netinho fazer uma coisa que não agrada ele para ver. Isso não é meu neto, não. Irmãos, nós chegamos a este lugar por um processo. Você chegou no corpo de Cristo por um processo. 3 coisas irrompeu na sua vida: água, sangue e vida. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. 3 coisas irrompeu, feita por quem? Pelo Papai Deus. Quando Deus faz isso na sua vida, é por natureza divina, é por eleição, é que Ele te conheceu, te preconheceu por presciência. Ele já tinha te predestinado a isto. Ele sabia que você viria aqui. Você estaria na sua igreja, a igreja do Deus vivo. Para quê? Para quê? Para honra, para louvor, para a sua glória. Como que você entrou nela? Por estreitar a mão do pastor, por um determinado batismo nas águas, por uma vida santificada, por pertencer a uma religião, porque um profeta? Não, você entrou nela por predestinação. Predestinação. Se não fosse predestinado, nada disso aconteceria na sua vida. Nada aconteceria. Mas por causa da predestinação, essas coisas tomou lugar em você. Ele rompeu em você em justificação, Ele rompeu em você em santificação, Ele rompeu em você em fogo. E você
nasceu de novo, nasceu no lar do Papai Deus. Deus já tinha, através da sua presciência, ele estava sozinho lá nas eras eternas. Ninguém com ele, mas estava lá com ele em seus pensamentos, a sua família, seus filhos, e ele desejou ter todos eles. Então, durante o discorrer das eras, as coisas vieram acontecendo, porque ele havia predestinado cada filho em seu tempo determinado, para aquele momento, aquele segundo, aquele minuto, aquela hora, aquele dia, aquele mês, aquele ano, aquela era, que ele nasceria. Era o atributo dele. E você entrou. E se assenta hoje ao redor a mesa do Papai Deus. Tem prazer de estar aqui, comendo, alimentando, vivendo dela. Ama ser açoitado, corrigido, moldado, ser julgado. Não é mesmo? Aí a mensagem era de Sardes. A era de Sardes, página 229, ele disse bem assim, Apocalipse 3:2: Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Vejam, quisera eu que pudesse ser dito que a era de Sardes foi uma restauração em vez de uma reforma. Eu não posso dizer isso. Bem entendido, não é que o Mombano está dizendo que foi uma era de restauração. Ele está dizendo, quisera eu dizer, mas não disse. Ele não disse. A palavra não a chama uma restauração, mas certamente a chama uma reforma. Se tivesse sido uma restauração, essa era teria sido outra era pentecostal, mas não foi. O melhor que pôde ser dito dela foi: confirma os restantes que estavam para morrer. Vejam, havia algo faltando. Que coisa? Sim, certamente havia. Esta era tinha justificação, porém não tinha seguido a santificação e o batismo do Espírito Santo. Esse é que foi o plano original de Deus. Isso é o que eles tiveram no Pentecostes. Eles foram justificados, foram santificados e foram cheios do Espírito Santo. Ora, ouça-me, a razão de ser justificado e santificado e como finalidade que você possa ser batizado com o Espírito Santo, é por essa razão que há uma igreja, que há ser batizado, que há uma igreja, é o templo de Deus, cheio de Deus, que é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, levando a fazer as poderosas obras que fez. Voltou sobre a igreja no Pentecostes, de modo que eles fizeram as obras que eles fez. Esta era não teve essas obras. Eles tinham a palavra escrita, mas não a palavra revelada. Este foi o período da reforma, mas não temas, ó pequeno rebanho. Deus disse: eu restaurarei. E esta reforma ia ser o começo disso. Ele ia, de acordo com sua promessa, fazer a igreja voltar das profundezas de Satanás, da Idade Média para
as profundezas de Deus que eles tinham no Pentecostes e nos primeiros anos de existência da igreja. Essa era de Sardes, ela foi a era de Martim Lutero. A era que começou, aí foi o talo. O talo, acho que havia morrido, agora estava brotando. Todos aqueles verdadeiros, como nós já ouvimos e já aprendemos, que nasceram naquela era e pegou na mensagem de Martim Lutero, ainda que eles morreram crendo nessa mensagem. Por isso que você está vendo aqui ele dizendo assim, ó, confirma os restantes que está para morrer. Ele diz, não achei estas tuas obras perfeitas. Perfeitas, quer dizer, perfeitas significa que estava ainda lhe faltando alguma coisa pela frente. Era isso, era que estava faltando, ou seja, era incompleta. Era incompleta. Você sabe por quê? A mensagem de Martim Lutero foi essa: o justo caminhará pela fé. Qual foi o forte desta mensagem? Foi tirar os eleitos da Igreja Católica Apostólica Romana, foi tirar os eleitos de adorar ídolos, foi tirar os eleitos de interceder pelos mortos. Você entendeu? Foi tirar os eleitos de crer que aquele pão, aquela Santa Eucaristia que eles tinham era o corpo literal de Jesus, e que aquele vinho era o sangue literal de Jesus, depois que o padreco orava, padreco, né? Tirou tudo isso deles, mas eles continuaram, irmãos, usando shorts, fumando charutos. Eles continuavam ainda com 2 mulheres, eles continuavam fazendo isso, fazendo aquilo. Você viu aí? Por isso que ele está dizendo que as obras deles eram incompletas, mas eles eram eleitos do corpo da noiva, porque Deus só vai exigir deles o que deu para eles naquela era. Passou daquela era, não. Aí ele exigiu uma coisa a mais, porque entrou John Wesley com a santificação. Aí aqueles daquela geração que nasceram, que não conheceram a mensagem de Lutero, aí então John Wesley chamou eles para uma santificação, porque eles estavam como uma águiazinha debaixo da galinha, pensando que era verdade. Quando Martim Lutero entrou com mais uma escala maior, ou uma categoria mais alta, que era a mensagem de santificação, aqueles que agarrou na mensagem de Lutero, de John Wesley, eram os eleitos, foram salvos. Logo Deus trouxe nesta era de Filadélfia para a era de Laodiceia o quê? Os pentecostais, com a restauração dos dons e o batismo espirituais. Agora nós estamos vivendo aonde? Nós estamos vivendo a hora da palavra viva. Deus preparando-se uma noiva para o rapto. Você pode ver que o ministério do irmão Brano é tríplice. Ele juntou tudo. Ele fez tudo de Paulo até chegar à última era. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, anunciou aos seus profetas, aos seus servos. Tudo será cumprido. São Mateus 17:11, Jesus diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. Atos 3:21, a parte B do versículo, ele diz: os céus está contendo Jesus lá até o tempo da restauração de todas as coisas. Vê? Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, Amós 3:7. Bem, todas essas profecias estão relacionadas com esse ministério hoje. E então o Mombrana veio e trouxe justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Por isso que você entrou em 3 fases na sua vida de um novo nascimento, que era desde a morte de nosso Senhor Jesus Cristo até a eternidade.
Pode ver que quando Jesus morreu no Calvário, saiu separadamente dele 3 coisas: água, sangue e vida. 3 coisas saiu. E nós somos justificados através do batismo nas águas. Nós somos santificados através do sangue de Deus. E recebemos o Espírito de vida através do sangue, o Espírito Santo. Você pega a mensagem ao nascer do sol, que o irmão Brana fala isto. Ao nascer do sol, ele disse: 3 coisas são a força da sua mensagem. Quando a sua mãe teve aquele sonho, ele disse: minha mãe ela nunca sonhava, e ela teve um pouquinho, 2 ou 3 sonhos, todos os seus sonhos foram verdadeiros. E ela teve um sonho que viu o irmão Brana numa plataforma pregando para um povo, e que ele pregava justificação, santificação e o batismo espiritual. E no sonho, ela via ele, todo mundo subia aquela plataforma e dava um pulinho mais alto e entrava em um caminho mais estreito. E uma porta, irmão Brana disse, era uma porta como de pérola. A porta estreita. Ele disse: esta é a minha mensagem que eu prego. E uma mulher batista, que estava pregando para os batistas, e uma mulher batista se colocou diante das outras demais no sonho da sua mãe e disse: olha, não veja o que ele está dizendo não, eu vou provar para vocês que nós podemos muito bem chegar lá, do jeito que estamos vivendo. E ela estava com sapato salto alto, aquelas roupas sumárias e etc. E diz que ela andou no caminho de justificação, santificação, batismo espiritual, e deu um pulinho mais acima e entrou no caminho, na porta que conduz à glória. E de acordo com como ela ia subindo, porque o caminho só ia subindo, só subindo, e se estreitando, e se estreitando, e se estreitando. E ela estava com um sapato de salto alto. E de repente o salto começou a atrapalhar ela a andar. E ela começou a tremer, começou a cascavelar. O caminho era estreito e ela não pôde se afirmar. E ela caiu num abismo sem fundo, onde havia só fumaça. E disse: foi o grito mais horrível que eu já vi, que eu já ouvi. Foi como o grito de um animal. E quando ela caiu, o irmão Brana virou para as demais e disse: vocês viram? Ela obedeceu tudo, menos uma palavra. Tudo, menos uma palavra. Amém? No tempo já foi, né? Deixa eu ler isso daqui ainda. A Era de Filadélfia, página 284. A noiva vai aonde quer que o noivo esteja. Ela nunca será deixada por ele. Ela nunca deixará seu lado. Ela compartilhará o trono com ele. Ela será coroada com sua gloriosa honra. Veja, irmãos, você é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Para que ficar agarrado nessas coisas do mundo? Porque se não toma como uma verdadeira dama o seu posicionamento correto? Deixa essas coisas do mundo para lá. Como um verdadeiro cavalheiro, um verdadeiro eleito, um verdadeiro filho de Deus. A palavra como ela é. Parte B, parte A, Apocalipse 3:13, da página 285.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada era termina com esta mesma advertência. É o constante apelo para que a igreja ouça a voz do Senhor, não a do homem, não a do mundo, a do Senhor. Qualquer hora dessa, a grande máquina de Deus estará passando na sua seara. A grande máquina levará o trigo para a glória, e o joio é atado em molho. Nós estamos vivendo no tempo da colheita, estamos no amadurecimento da semente. Eu digo a você, minha irmã, deixa tudo, firme-se na palavra, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Você sabe que dá a César o que é de César não é ficar com ele não, viu? Não é ficar com as coisas de César não. Está aqui, César, eu não quero nada seu. É isso. É seu, toma, fica com isso para lá. É dar a César o que é de César. E o que é de Deus, Senhor, tudo que tu tens eu quero. É meu. A mensagem, o resumo das eras da igreja, a página 340. E assim chegamos à última era, a era de Laodiceia. Essa é a nossa era. Sabemos que é a última porque os judeus estão de volta à Palestina. Não importa como chegaram lá, eles estão lá. E esse é o tempo da colheita. Mas antes que possa haver uma colheita, tem que haver um arrazoamento, um zaçonamento, um amadurecimento de ambas as vinhas. A era luterana foi a primavera, a era wesleyana foi o verão de crescimento, a era da Odisseia é o tempo da colheita, o ajuntamento do joio para que seja atado e queimado, e recolhimento do trigo ao celeiro para o Senhor. Quem tem ouvido, ouça. Tempo de colheita. Você já notou que no tempo de colheita, embora haja uma verdadeira aceleração no amadurecimento, há uma consequente desaceleração no crescimento, até não haver mais crescimento. Você viu aí? Parece que estaciona. Chega no amadurecimento, tudinho, a semente amadureceu, ela parece que faz o quê? Murchar. Ela faz encolher. Ela que está naquela fase da água verde, aquela sementona grande, bonita. Você viu o milho? Veja o milho. Quando você vai fazer uma pamonha, você vai fazer um curau, não é mesmo? Quando amadurece, que fica madurinho, seco, ele murcha. Aí é que está bom. Aí é que está pronto para a colheita. Aí é que é o verdadeiro milho. Desse jeitinho que a noiva fica. E a coisa vai secando igual a Abraão. Muxibento. Aí é que a coisa boa fica. Abraão, você está com 100 anos, Abraão, já está velho, a sua virilidade já foi, acabou as suas forças. Eu sou El Shaddai, Abraão. Coloca a sua cabeça no meu seio, alimenta-te a ti mesmo e se fortalece, revigorece as suas forças, renova. E depois você vai ver que Abraão se renovou com 100 anos, teve um filho chamado Isaac. E depois que Sara morreu, casou com uma mulher chamada Quetura e teve mais 5 filhos com ela.
É o estado que nós chegaremos. Esse velho corpo que muitas pessoas põem tantas ênfases nele, ele será absorvido, porque o mortal será absorvido pelo imortal. O corruptível será absorvido pelo o incorruptível. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, como também o mortal não pode herdar a imortalidade. Então cumpre-se o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória através do Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus feito carne, a palavra, o Espírito Santo. Segura nisso, é Ele que te levará para a glória. Ele sabe o caminho, Ele te conduzirá ao caminho, Ele te guia, Ele te equilibra neste caminho. Amém? Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o hino. Veja se tem aí, irmãos, Revivificação 308. Tem? Põe ele aí no monitor aí para a igreja cantar. 308, tem no cântico também, viu? Tem no cântico. Põe aí o áudio. Levantai, ó porta. Tu que
Aleluia, glória a Deus, amém? Inflamar cada alma, essas almas dos eleitos, elas estão inflamadas com o fogo divino, o amor. Eu estava pensando, né? Quantos que corriam bem, começou conosco, aquele fogo, entre aspas, né? Que era motivação. Vejam, já não mais contigo vão. Foi embora. Esfriou. Foi dando tanta ousadia para o mundo, que as coisas de Deus desvaneceu tudo dele. Tem aqueles que estão lutando ainda, que está aqui. Diz assim, outros seguem, mas também frios. Vem na igreja, lá de vez em quando dá na cabeça, marca os cultos. Hoje é Santa Ceia, eu tenho que tomar da ceia. Aquela friagem. Sem amor estão. A tradição toma o lugar do amor divino. Deus nos ajude, Deus nos dê graça, Deus nos dê força. Oremos. Senhor Jesus, ajude-nos. Nada neste mundo nos agrada. O Senhor tem nos dito isto. O Papai do céu sabe muito que vós necessitais. E vós necessitas do Espírito Santo, Ele disse. Não é de coisas naturais, materiais. Essas coisas hão de seguir a vocês. Primeiro você põe Deus em primeiro lugar. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Deixa Deus andar com você e em você. Ele te guiar, Ele te dirigir, Ele te guardar, Ele te proteger, Ele te dar o pão de cada dia, Ele te dar o vestido, Ele te dar o sapato, Ele te dar o descanso, o sono, tudo, a saúde, tudo é Ele que te dá. Eu agradeço por isto, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz, guarde e nos protege de todo mal, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe e abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Por sobre a pedra que outros rejeitaram, a igreja do Senhor se levantou, e as portas do abismo se fecharam, depois que o Cristo vivo triunfou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. A igreja do Senhor tão gloriosa, da qual Deus é o sábio construtor, firmada tem suas bases poderosas, na rocha eterna Cristo Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar.
de fundamento inabalável, triunfa em marcha a Igreja de Jesus, falando do poder incomparável do sangue que vertido foi na cruz. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. Amém. Lá verei a minha mãe, lá hei de estar. Lá verei também meu pai, lá hei de estar. Lá verei o meu Jesus, lá hei de estar. Lá verei o meu Jesus, lá hei de estar. Hei de estar. Quando for chamado